Olá, nós vamos dar início aqui ao nosso quadro Questão de Direito. Nesse quadro, nós pretendemos discutir questões controvertidas ou aquelas que no dia a dia geram dúvidas a todo profissional do direito. E a nossa primeira questão é: a prescrição pode ser alegada em contrarrazões de recurso? Vamos imaginar o seguinte exemplo: um ex-empregado ajuiza uma reclamação trabalhista buscando indenização por um acidente de trabalho ocorrido há 6 anos. Pleiteia ele, que é indenização por danos morais e materiais. Vem a reclamada e alega prejudicial de mérito, prescrição quinquenal. Olha, o acidente de trabalho ocorreu há mais de 5 anos, portanto, ocorreu a prescrição. O juiz, como é de praxe, a gente sabe, manda fazer a instrução, faz-se o laudo pericial, que conclui pela existência de sequelas. O juiz julga improcedente a ação, porque ele entende que não houve culpa da reclamada. Em relação à prescrição, diz o juiz, não acolho a prescrição porque eu entendo que a prescrição é decenal. Nós sabemos que na jurisprudência existem entendimentos que, tanto no sentido que a prescrição para acidente de trabalho é quinquenal, quanto decenal. Acolhe a prescrição lá do Código Civil, a prescrição geral. Mas nesse caso, o juiz julgou improcedente, por quê? Porque entendeu inexistente a culpa da empresa. Sentença: a reclamada nesse momento não tem interesse para recorrer, porque a ação foi julgada improcedente, mas o reclamante recorre, interpõe seu recurso ordinário e alega lá todas as teses que ele pode alegar no seu recurso. A pergunta que nós fizemos é: a reclamada, em relação à prescrição que foi afastada na sentença, ela terá que interpor um recurso ordinário adesivo ao recurso do reclamante, ou ela pode simplesmente alegar essa prescrição nas suas contrarrazões ao recurso do reclamante? A posição mais segura a ser adotada na prática é interpor um recurso ordinário adesivo e, nesse recurso, requerer a declaração da prescrição alegada em sede de defesa. Mas não posso então alegar em prescrição nas razões de recurso? Poder você pode, mas nós temos que saber que existe posicionamento, existe divergência na jurisprudência em relação a esse ponto. A maioria da jurisprudência, inclusive julgados da SDI, do TST, o órgão máximo da Justiça do Trabalho, entende que é possível a alegação da prescrição apenas em contrarrazões de recurso, mas somente se a reclamada alegou a prescrição na defesa, na sua contestação. Então, percebam, se não houve alegação de prescrição na defesa da reclamada, na contestação, nesse caso, a jurisprudência é praticamente unânime em afirmar que a prescrição só pode ser alegada em recurso ordinário adesivo da reclamada. Já se a defesa, lá na contestação, a defesa da reclamada empresa alegou a prescrição, nesse caso nós temos divergência, nós temos dois posicionamentos. A maioria diz pode ser alegado apenas em contrarrazões. E uma outra parte da jurisprudência minoritária, mas existe, diz, olha, para alegar a prescrição tem que ser em razões de recurso adesivo. Então, quer uma posição segura? Interponha recurso adesivo e no recurso adesivo alegue a prescrição, reiterando todas as razões que foram alegadas lá em sede de defesa. A mim me parece que o posicionamento mais acertado é esse segundo, é o da SDI do TST, que entende ser possível a alegação de prescrição apenas em contrarrazões de recurso quando a prescrição foi invocada em sede de contestação. Isso aí esse entendimento ele vai ao encontro do chamado efeito devolutivo em profundidade. E nós temos a súmula 393 do TST, que inclusive foi reformulada recentemente em decorrência do novo CPC, e que ela explica muito bem isso, que o efeito devolutivo em profundidade autoriza o órgão julgador a reanalisar toda a matéria dentro do capítulo recorrido pela parte, por qualquer das partes, alegar toda a matéria que já foi aventada em sede de defesa. Como a prescrição foi invocada em sede de contestação, ao ser levado esse mesmo tema para o tribunal estaria autorizado, mesmo sem a parte alegar em contrarrazões, o tribunal estaria autorizado a apreciar a prescrição invocada lá em sede de contestação. Só que aí entra um outro detalhe.
que é a questão da prescrição no processo trabalhista, em matéria de direitos trabalhistas, não ser aplicada de ofício. É diferente do processo civil, onde a jurisprudência é pacífica, no sentido de que a prescrição pode ser aplicada de ofício. No processo do trabalho, a jurisprudência é quase unânime no sentido de não ser aplicável a prescrição de ofício. Ela deve ser alegada. Tudo bem? Então, em relação a essa questão, nós ficamos aí a dica. Quer ter segurança, não quer perder de jeito nenhum o seu recurso? Está pela reclamada, interponha recurso adesivo e nesse recurso você alega a prescrição que foi objeto de alegação lá na defesa. E se eu não aleguei, em hipótese alguma, a prescrição, esqueci de alegar a prescrição lá na defesa, nesse caso não há dúvida, tem que interpor recurso adesivo para invocar nesse recurso a aplicação, a declaração da prescrição. Então, nesse caso, em hipótese alguma, seria admitida a prescrição apenas em contra-razões de recurso. Tudo bem? Essa foi a nossa questão de direito discutida hoje. Se você tem alguma questão que queira ver abordada, debatida, nos envie para que nós possamos estudar juntos aqui no nosso Questão de Direito. Até a próxima.